Boa tarde, pessoal. Você está aqui na TV Orkut em um programa onde o normal é ser diferente. E o normal aqui é ser paranormal, não é mesmo? Com certeza, né, Kátia Gaia? E essa semana nós tivemos, assim, muitas surpresas, né, Cris? Muito Verdade. positivas, decorrente do nosso programa, em virtude das nossas pesquisas. E logo, logo vocês vão saber essas coisas muito positivas aí que nós vamos passar. E cada dia mais aprendendo, né, Kátia? Não é, Cris? Verdade. Porque realmente essa interação, essa aceitação por parte de todos que estão aí do outro lado nos deixa muito felizes. É verdade, principalmente aquela garotada que nos abordou no shopping, Plaza em Santo André, que foi muito gostoso, né, Kátia? É verdade. E no dia a dia, no Facebook, nas nossas redes sociais, então, muito obrigada pela interação, gratidão por vocês terem aí uma aceitação deste trabalho que nós fazemos com muito carinho e consciência. Gostaria também de mandar um beijo pro pessoal de Londres aí, que entrou em contato comigo ontem, pelo Facebook também, e o nosso blog lá no Japão. Beijo a vocês aí que acompanham o nosso trabalho aí no Japão também. Bem, nós também, já que é para agradecer, nós temos muitas pessoas que nos mandam mensagens, pessoas que estão na nossa retaguarda, que realmente sabem do nosso propósito de trabalho. Então, gratidão aí para vocês que estão conosco. Beijo pro pessoal da Band, pra Lucimara Parisi, pra Nani Venâncio, pra todos os nossos amigos aí da televisão, né, Kátia Gaia? E pro Décio Pitinini também, né? Claro. Kátia Gaia, vamos à mensagem? Muito bem. Tem uma mensagem bem gostosa e no finalzinho nós vamos passar de quem é, né? Vamos passar de uma amigona da gente. É verdade. Podemos percorrer milhares de milhas, conhecer todas as ciências, investigar mundos e galáxias, ler todos os livros, percorrer os meandros da mente, averiguar todas as emoções, pensamentos, praticar todas as artes, esportes, tocar todos os instrumentos, pintar todas as cores. E mesmo assim, se não conhecermos aquele que é o conhecedor, de que vale tudo isso? O ser é quem realiza, quem vive, aprende, cria, pensa, sonha, produz, ama e ainda assim permanece desconhecido, pois está além de tudo que é conhecido. Permanece além da forma, além do som, além da luz, além de tudo, pois contém tudo em si mesmo. A maior de todas as aventuras é de chegar a esta fonte, de onde emergem todas as aventuras. O ponto de partida é o mesmo ponto de chegada. O ser é aquele que permite todas as descobertas e se revela como puro e simples espaço de presença, silêncio e paz. O ser é a consciência que utiliza a matéria para realizar. É isso aí, essa mensagem é do Facebook da Clá Veloso. Facebook tá bombando aqui no programa Enigmas. Um beijo para você, Clá. Gratidão pela mensagem. Uma mais linda do que a outra, né, Kátia Gaia? Obrigado, viu, Clarice? Muito obrigada. Agora, hoje nós temos uma pauta que... Tudo a ver com essa mensagem. Tudo a ver com essa mensagem. Quem é que não se sente elevado, motivado, emocionado quando ouve uma música? A música mexe com a nossa força mais íntima, não é, Kátia Gaia? É verdade, a alma, né? O apelo de alma, porque realmente você se eleva. E nós temos aqui duas pessoas para falar exatamente disso. Uma vai falar e a outra vai colocar aqui em loco o que ela faz. Então nós vamos apresentar nossos convidados, Cris? Vamos. Eu gostaria de eu tenho muito a honra de apresentar. Ela é remida aqui já do programa Enigmas. Ela já é uma amigona, é parceirona de trabalho, acredita e faz um trabalho de consciência por meio das suas canções. Sim. Eu gostaria de apresentar aqui, com todas as honras do programa Enigmas, nossa querida Juliana Lima. Tudo bem, Juliana? Boa tarde, estar contigo sempre. Muito bom estar contigo aqui, viu? Gratidão. Tudo bem, minha linda? Sempre bom te receber. Juliana Lima é musicoterapeuta, né, Juliana? Isso. Engraçado que é a terceira vez que eu volto no programa e as duas primeiras vezes eu vim como cantora. E canta e encanta, hein, gente? Mas hoje eu estou vindo como musicoterapeuta, que é a minha formação. E para falar um pouquinho realmente dos benefícios que a música pode trazer para todas as pessoas,
para as que estão enfermas, para as que não estão enfermas, mas é um lado da música que poucas pessoas conhecem. As pessoas têm um conhecimento bem vago sobre esse assunto, então eu vim para ajudar a esclarecer algumas coisas. Olha que legal, gente, o conhecimento de musicoterapia como a profissional da área formada, tem que ter uma formação acadêmica, né, Juliana? Isso. Olha, gente, não é qualquer um, né, que pode ser musicoterapeuta, né? Eu sou musicoterapeuta, mas tem uma formação, tem uma certificação. No meu caso, foi um bacharelado, foram 4 anos estudando sobre o assunto e fazendo terapia no decorrer desses 4 anos, porque para você se tornar um terapeuta, você tem que se conhecer bem, você tem que conhecer os processos da sua vida para depois você poder conseguir ajudar o outro, né? Se você tiver coisas que você tem dificuldade de lidar com você mesmo, como é que você vai estender a mão e ajudar ao próximo? Então você passa por um processo muito bonito de autoconhecimento nesse curso, nessa faculdade, e aí começa a aplicar com o outro, com as outras pessoas. E hoje nós vamos saber aqui com Juliana Lima como que ela aplica a musicoterapia, como que isso pode ser funcional no dia a dia. Porque a gente ouve vários tipos de música. Vamos ver se essas músicas são legais para nossa cabeça, para nossa alma, para o nosso coração. Ela vai explicar tudo aqui já já. Agora vamos apresentar. Ele é paranormal, gente. Ele recebe as músicas, ele canaliza a música das esferas mais sublimes. Faz um trabalho belíssimo, né, Kátia Gaia? Bem, eu sou eu sou uma admiradora, né? E suspeita demais para falar sobre esta pessoa que estamos com o prazer em receber nos estúdios aqui do Enigmas na TV Orkut, FC Perini. Seja bem-vindo, Perini, uma honra enorme estar com você aqui. Eu que agradeço a oportunidade viu? de estar aqui para divulgar meu trabalho. Fala um pouquinho do seu trabalho para o nosso internauta. Olha para aquela cana ali e fala para o nosso internauta. Bom, eu me considero um médium, né? Eu canalizo músicas, né? Desde pequeno eu tenho uma mediunidade assim, florada, né? Mas apenas a partir por volta de 2010 é que eu comecei realmente a receber música, né? As músicas surgiram e desde então eu venho recebendo muitas músicas, eu já tenho aproximadamente 50 músicas registradas, né? E eu comecei a lançar essas músicas na internet, comecei a receber um ótimo apoio, um ótimo retorno. E as pessoas, eu notei que minhas músicas causam um bom efeito nas pessoas, fazem com que as pessoas consigam atingir uma harmonia, né? Isso é uma coisa que me chamou a atenção desde o início. E graças também a esse trabalho que hoje estou aqui, né, para divulgar melhor para vocês. E as composições vêm como? As composições elas surgem de uma maneira muito assim inusitada, inesperada, né? Por exemplo, eu estava citando com você outro dia, eu acordei 3 horas da manhã, escutando uma música tocando, como se fosse uma rádio que a gente tem na mente, né? Detalhes, piano, violino completo. Então dá aquele desespero de você poder registrar aquilo para você não perder, né? Eu tenho um programa muito sofisticado no computador, onde eu posso gerar qualquer instrumento, né? Violino, piano, teclado, sintetizadores, quaisquer instrumentos, harpas, né? E então eu traduzo para o computador, eu monto no computador aquilo que eu ouço, né? Procuro fazer com a maior fidelidade possível, né? Ela é uma música eletrônica. Sim, né? 100% das minhas músicas são eletrônicas, são feitas no computador, né? Então, Peri, nós estamos com um probleminha aqui que a produção me informou, que o vídeo não consegue passar, não é isso, produção? E nós temos a música? Então nós vamos ouvir a música. E enquanto isso, nós vamos conversar. Vamos conversar aqui com o Perini, com a... Enquanto a gente está com a Juliana Perini também. Depois vai... porque nós queremos ver o vídeo, nós vamos solucionar. Mas por hora, eu peço ao Paulinho para que coloque uma das músicas para a gente... Eu tenho o pendrive também com as músicas também. Perfeito. Você tem o pendrive com as músicas? Eu sempre ando com o backup. É um programa ao vivo. Assim, produção ao vivo é isso, viu, Perini? Não se assuste, não. Nossa. Aumenta um pouquinho pra gente, Paulinho. Consegue passar pelo pendrive, Paulo? Engraçado que ele falou aí, e até me identifiquei. Nunca me vi como médium, mas as músicas também aparecem nos ouvidos. E aí a gente fica com aquela angústia tremenda
de registrar aquilo para não perder. Eu vi uma entrevista da Rita Lee. E eu acho que é uma inspiração divina mesmo, sim, porque não tem outra explicação, né? Não é uma coisa que você senta, eu vou fazer. É uma coisa que vem e aí você de alguma forma precisa registrar aquilo, porque tá vindo, né? Enfim. Para você as composições acontecem assim, exatamente dessa forma. Que interessante. Nós estamos além de musicoterapeuta, cantora também é médium, né? Mas eu acho que o artista nesse momento tem um papel fundamental, Peninho. Eu vou tentar deixar ele ver se ele consegue colocar o pendrive aí pra gente ver as imagens que o Peninho colocou junto, né? Eu acho que o artista é um canal, né? O artista tem um papel fundamental na nossa humanidade. É trazer esse conhecimento divino para a Terra. Seja em letras, seja... É a arte, como diz Oswaldo Montenegro, né, Cátia? Que a arte nos aponte uma resposta. Sim, e o pessoal está interagindo aqui conosco pelo tema. Já conhecem o trabalho da Juliana, o trabalho do Perini, e nós vamos seguir o trabalho aqui com algumas perguntas que eu tenho certeza que a Cris tem, até que a produção resolva esse probleminha. Tá, Perini? Nós vamos fazer aqui para os dois enquanto as perguntas estão chegando. Vamos lá. O que é musicoterapia, Juliana? Explica para o nosso internauta. Ok, todo mundo faz essa pergunta. Musicoterapia é uma área da saúde, mas que você tem como ferramenta a música para ajudar as pessoas a trabalharem tanto enfermidades, doenças, né, patologias, como também pessoas saudáveis que procuram um bem-estar na sua vida, um autoconhecimento. Então você tem várias técnicas com a musicoterapia, como a audição, a improvisação, a composição, a recriação, que ajudam a gente a trabalhar as necessidades do paciente. É como se você fosse a um psicólogo, ou fosse a um fonoaudiólogo, ou fosse fazer um trabalho de reabilitação com um fisioterapeuta. Mas o elemento que você usa para atingir o seu paciente, para trazer melhoras para o seu paciente, é a música. Olha que interessante. Então tem um fundamento da música vindo de tão elevados padrões aí. Sim. Eu acho que a musicoterapia é uma mescla de música. A gente fala também da psicologia, porque você acaba buscando muito essa fonte. E também da área da medicina mesmo, porque você também trabalha com doenças, enfim, você tem que saber um pouco de cada um desses campos para poder trabalhar, para ser um musicoterapeuta, para poder trabalhar na área mesmo. Os hindus dizem, pessoal, que cada um de nós temos uma nota musical, ou seja, nós temos um ISO, pessoal, um ISO interno. Esse ISO o que é? Uma nota musical ou é uma melodia? O que é? Você falou de uma coisa bacana. Na verdade, o ISO musical de cada pessoa é como se fosse um mapa da história musical de cada ser humano. Você, desde pequeno, você tem o contato com a canção, com a música. O seu contato é diferente do meu. Certo. Então, as músicas que fazem parte da sua história, da sua vida, são umas. As que vão fazer parte da minha são outras. Então, o ISO musical é o mapa musical de cada pessoa. Isso é muito importante para se trabalhar. Por quê? Porque um musicoterapeuta, quando ele começa a trabalhar com o paciente, ele faz toda uma pesquisa do ISO musical do paciente para saber que tipo de música fez parte da vida dele, para que ele use aquele tipo de música para acessar aquele paciente, para trabalhar com estados alterados de consciência, que vocês falaram ali no começo do programa. Então é um campo muito interessante. Não é, o pessoal às vezes fala, eu preciso de música para relaxar, né? Não é só colocar uma música para a pessoa escutar, vai muito além disso. Mas também existe a técnica da audição, que é através do ISO musical que a gente conhece o histórico musical do paciente, e assim, através desse histórico, começa a acessar algumas questões da vida e da necessidade do paciente. Através da musicoterapia existe a autocura? Olha, na verdade, a musicoterapia, assim como todos os outros métodos, né, de auxílio a uma pessoa, ela auxilia, né? Ela é terapêutica para que a pessoa, sim, atinja uma melhora ou mesmo uma cura. Mas é um trabalho que tem que ser feito. Eu não acredito em mágica. Com certeza. Eu acredito que não existe em processos, né?
Juliana, estou perguntando se você já teve alguma experiência pessoal com algum dos seus... alguma pessoa que você tratou, ou através da sua música, algum depoimento. Eu tenho muitas e muitas Então, histórias para contar. Mas falando de musicoterapia, a minha história com a musicoterapia, eu trabalhei com deficiências múltiplas, pessoas com deficiência mental, com síndrome de Down e AVC, enfim. Trabalhei com gestantes, então a gente fazia um trabalho de conscientização das gestantes e já seus fetos no período do desenvolvimento, que o feto com 5 meses de desenvolvimento ele já está com o ouvidinho formado, ali ele já começa a ter o estímulo sonoro e desde o início ele já tem o estímulo vibratório, mas o sonoro a partir do 5º mês. Então fiz um trabalho belíssimo com gestantes, com vários grupos de gestantes, com a LBV. Eles tinham um projeto social, então eu trabalhava com assistente social e com vários outros profissionais da saúde, auxiliando essas gestantes e entrando em processo musicoterápico com elas. E eu trabalhei também com geriatria, que na verdade o idoso é muito interessante porque a gente tem muitos casos de Alzheimer, né? Enfim, e eles vão esquecendo, né, dos acontecimentos recentes e lembram-se só do início. Então trabalhar com musicoterapia com isso é fantástico. É fantástico porque você resgata muitas coisas com o idoso através da música, você retarda o processo dele de esquecimento. Eu tive um paciente que ele tinha mais de 80 anos, ele tinha Alzheimer, mas cada semana que eu trabalhava com ele tocava a gaita. Então cada semana ele lembrava de uma música nova. Olha que interessante. Então aquilo ali foi realmente ajudando ele a ter, né, bons momentos e com certeza ajudou também a retardar pelo menos amenizar, a estabilizar aquele processo. Que você diz vem muito, Guilherme, porque o AVC, a pessoa perde a memória recente, né? E os médicos dizem exatamente isso. Ouça música, de preferência uma música clássica, uma música relaxante, para que você se conecte com o seu momento. Exatamente. E olha, realmente é terapêutico. Eu conheço algumas pessoas que passaram pelo processo e estão muito bem. Muitas coisas, Kátia, elas produzem efeitos terapêuticos, mas o processo terapêutico ele é um pouco mais profundo, né? Porque ele é pensado, você faz com consciência, claro que para muitas vezes atingir estados alterados de consciência, mas você faz realmente como uma técnica, né? Mas a música, como tantos outros situações que nos trazem o prazer, que nos trazem aquele momento realmente que te eleva mesmo ao estado, ela é um facilitador, né, do estado alterado de consciência. Então, durante todo o processo que eu estudei e até durante o processo de aplicar a musicoterapia, eu vivi experiências bárbaras, assim, de ver pessoas que realmente entraram em contato com elas mesmas e resgataram coisas que o dia a dia faz a gente perder. Olha, mas produção. Produção, você conseguiu, produção, ler o nosso pendrive do nosso convidado? Então estamos com um probleminha técnica de formato, de visualização. Mas então vamos colocar num som um pouco mais alto a música do Perini mas coloca um pouco mais alto para o nosso internauta escutar bem. Isso, para a gente poder sentir um pouquinho e aí ele vai discutir com a gente. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para o Perini. Claro. Pois não, eu tô aqui falando com vocês e tô escutando, né? E suas músicas são instrumentais, Perini? Então, essas músicas que vocês estão ouvindo, elas são 100% feitas dentro do computador. Certo. Então eu tenho um programa chamado Sonar. Certo, conheço. Eu posso até baixar instrumentos virtuais, pianos, harpas, então a gente constrói tudo dentro do computador, 100%. Muito bem. Então elas não têm letra, elas têm melodias e arranjos. Exatamente. E você tem uma formação musical? Porque assim, arranjos não é uma coisa muito fácil de se fazer, né? Exatamente. Então, na verdade, eu já trabalhei muito com música, né? Eu tocava em bandas e tal. Mas aí veio a coisa inusitada. Eu trabalhava com rock and roll, eu tinha uma banda, né? Então,
Então, em determinado momento, eu passei por uma experiência, né? E eu despertei. E comecei a escutar essas músicas que não tinham absolutamente nada a ver com aquilo que a gente fazia. Na verdade, eu já utilizava esse programa na minha banda, porque nós não tínhamos um tecladista. Então, eu montava todas as bases de teclado nesse programa. Fazíamos uns playbacks e tocávamos com a música. Então, quando eu comecei a escutar essas músicas, eu pensei, puxa vida, eu poderia utilizar esse programa e criar algumas músicas instrumentais. E assim comecei a fazer. Só que aquilo começou a mudar na minha mente, né? Eu comecei a não sentir mais prazer em criar músicas naquele estilo que eu vinha fazendo, rock and roll. Eu comecei a criar apenas esse estilo de música, que começou a me fazer bem, uma terapia para mim. Quando eu comecei a colocar isso na internet, comecei a notar que o retorno que eu tive com essas músicas foi muito maior que eu tinha com a banda, né? E comecei a notar que as músicas faziam bem às pessoas. Então isso já era uma realização muito grande, você poderia fazer um bem às pessoas. Porque assim, analisando, né, que não tem como, a gente acaba entrando nesse processo sempre. Mas pra mim, elas são muito próximas à world music, música do mundo, aquela música que realmente não tem fronteiras. Enya, por exemplo. Enya, Lorena McKenzie, né? Nós rotulamos de, vamos dizer assim, New Age, é o termo mais próximo, né? Seria uma música assim. E no Brasil não se conhece pessoas que fazem. Não, no Brasil nós temos ótimos músicos. Mas são pouco conhecidos, né? Nós temos o Áureo Corrá, né? Nós temos o Corcioli, né? E temos outros tantos também que trabalham mais ou menos como eu, e não são tão conhecidos também. E essa música exatamente? Exatamente o que eu ia perguntar da música. Essa música exatamente, como que rolou? Essa última música, mais recente. Essa música é interessante, porque eu estava trabalhando numa outra música que eu estou para lançar. Uma música também uma música muito bonita de piano, e de repente surgiu essa música. Quando essa música surgiu, eu larguei tudo. As outras músicas que eu ia lançar, parei tudo e me dediquei só nessa, porque realmente esta última música é uma música que me tocou também de uma forma diferente. Eu senti que ela era especial, que tinha um feeling especial, né? Eu vou pedir para a produção aumentar um pouquinho para o nosso internauta escutar essa música. Mother Earth. Ah, sim. Eu pedi para que você trouxesse, porque quando você postou no meu mural, eu falei assim, eu amei. Como tá um pouquinho baixo aqui no estúdio, porque a gente tem um retorno, vocês podem ver como ela realmente te reporta Paulinho, por gentileza, elevado, né? aumenta essa música dele para o nosso internauta escutar. Sim, não, sim. É só um pedacinho só para o nosso internauta escutar. Aqui para nós tá baixo aqui, ó. Como surgiu? Nossa, é belíssimo, hein? Etéreo, obrigado. Essa é Etéreo número 1. Eu recebi uma intuição, eu recebo algumas intuições também, eu tenho meus mentores, né? Se nós fôssemos falar até sobre essa área de espiritualidade, teríamos longas histórias, porque a partir de 2007 eu tive contato com os mentores espirituais. Você é espírita? Olha, eu não gosto de carregar rótulos, né? Tá. Digamos assim que eu me considero um espiritualista, né? Lógico, eu estive no espiritismo há muitos anos, eu adoro o espiritismo, mas eu não gosto de carregar uma rótulo dessa ou daquela região, né? Eu sou um espiritualista, né? Certo. Mas lógico, eu estudei o kardecismo, o Kardec, então conhecimento do espiritismo. Mas com relação a essa intuição dessa música, eu havia recebido uma intuição de que viriam algumas músicas nesse estilo, etéreo, né? Por isso o nome Ethereum, né? Ethereum. Tem Ethereum 1, 2 e 3. As três são... Quanto tempo você demora para canalizar uma música dessa? Muito rápido. Mais ou menos quanto? Fala com o nosso internauta. Olha, eu vou dar Olha, horas, minutos, é muito rápido. 1 hora mais ou menos você consegue? Sim, a música ela vem pronta, completamente pronta.
O trabalho maior é o trabalho, efetivamente, de ordenar ela, preparar ela no computador. Tá? Arranjar os instrumentos, né? Porque eu faço tudo. Eu construo música no computador, aí tem mixagem, tem masterização, né? Depois tem os vídeos. Eu costumo lançar minhas músicas sempre acompanhadas de um vídeo, porque tem uma mensagem. Cada música tem uma mensagem. Certo. Né? Então não é simplesmente jogar a música. Existe uma mensagem. O interessante é que junto com a música vem a mensagem. Olha que bacana. É uma coisa interessante. Infelizmente nós não estamos aqui, eu já vi isso. Né? Maravilhosos, por isso que nós queríamos colocar, o Perini trouxe o trabalho, mas não tem problema, ele vai passar pra gente o site, onde está disponível. O site tem todas as músicas, inclusive as minhas músicas podem ser baixadas totalmente de forma gratuita pelo site. Os vídeos podem ser assistidos também. Antes de você passar o site, Juliana, parece que ela quer fazer uma pergunta, Juliana. Não, era justamente isso, eu ia perguntar o site. Então fala o site. Para acessar e ouvir. www.fcperini.com. Repete, Perini, por favor. www.fcperini.com. Agora vamos conversar aqui com Juliana Avila. Juliana, falando do ISO pessoal, como que eu posso saber qual é o meu ISO pessoal? Na verdade, é o meu som pessoal, o ISO. Questionários, no caso de você começar a recordar quais foram as músicas que marcaram a história da sua vida, que tem um significado importante para você. E você vai listando essas músicas. E aí, porque muitas vezes a gente esquece também, né? A gente passa por um período, enfim, da vida, e lá na frente a gente nem se lembra que viveu aquilo, mas quando você para realmente refletir sobre, você consegue trazer. Aquilo vem à tona, né? Às vezes a gente trabalha com pacientes que às vezes não estão acamados, não podem falar. Tem casos de trabalhar com pessoas que estão em coma até, e aí você faz toda uma pesquisa com a família da pessoa, com o pai, com a mãe, com a esposa, com o filho, enfim, com todos os que estão próximos e que conhecem também sobre essa história musical do paciente. E são músicas que... tem música que te faz feliz, tem música que te faz chorar, tem música que realmente te toma de uma maneira que mais nada consegue chegar naquele ponto. Então, através desse mapa musical mesmo, você consegue, o musicoterapeuta consegue chegar. Porque o que tem que ser claro é que para você fazer tudo isso, você tem um objetivo, que é acessar o paciente, você acessar uma pessoa para trabalhar questões da sua vida, das quais tem a necessidade de serem trabalhadas. Então, a música, na musicoterapia, ela é um canal. Eu já vi, eu não sei se isso é uma verdade, mas eu quero até que você me esclareça, porque para mim, musicoterapia é um assunto inédito. Certo. Você é a primeira musicoterapeuta que eu conheço. Muito prazer, sabe? Você é minha amiga, mas é a primeira musicoterapeuta que eu conheço. Existe o trabalho em alguns centros espíritas, e você também, Perini. Depois eu quero que você esclareça aqui junto com a Juliana, que eu quero a opinião dos dois. Um que tem essa capacidade mediúnica e de uma profissional da área que também tem uma capacidade mediúnica. Eu tenho visto algumas pessoas dizerem que as músicas curam nos centros. Determinados paranormais, cantores de centros espíritas vão, cantam e promovem uma cura. Isso é verdade ou isso é lenda, no seu ponto de vista? Olha... Tem uma questão aí espiritual e uma questão profissional, técnica. Eu não descreio de absolutamente nada. Acho que tudo é possível. Entretanto, eu não vivi essa experiência. Claro. Eu não tenho conhecimento sobre ela, eu não tenho propriedade sobre ela. Que a música tem efeitos terapêuticos e que realmente trazem a melhora para as pessoas, isso se sabe, isso foi estudado, isso é cientificamente comprovado. Agora, a questão da cura, realmente pode ser que sim, mas não tenho como te afirmar isso. Não, eu acho bacana você tá falando isso é verdade, porque, afinal de contas, existe uma ciência chamada musicoterapia, exatamente, né? O que nós buscamos sempre, o que a musicoterapia como uma ciência busca, é sempre pesquisas para realmente ter isso, porque essa é a diferença, né, entre a profissão e aquilo que no caso no caso seria mais intuitivo ou mesmo espiritual.
são campos diferentes que eles se cruzam, mas que você tem vertentes, né, que não são as mesmas, exatamente. Então a musicoterapia eu levo ela inteiramente pro lado profissional, científico, e eu nunca mesclei isso com a espiritualidade, mas isso é a minha forma de trabalhar. Claro. Cada profissional vai ter a sua, né? Então, é verdade. Queria falar agora com o Perini aqui, viu, Paulo? Sobre isso eu gostaria de falar uma coisinha sobre a cura. Então, nós temos aqui uma opinião que também vai falar dentro do meio espiritualista. Isso, que é um pouquinho diferente. claro. Eu acho importante, porque assim, é um profissional da área e alguém que trabalha com a parte espiritual, Sim. né? Com relação à cura, né? Só lembrarmos das palavras de Jesus, né? Jesus dizia, a tua fé te curou. O próprio Jesus, ao curar uma pessoa, ele não falava, eu te curei, o Pai te curou. A tua fé te curou. Certo. Então, é autocura, então, né? Isso é muito interessante. Então, eu creio assim que a música, assim como outras, é uma ferramenta, assim como existem outras ferramentas, né? Mas ela é uma ferramenta poderosa, poderosíssima, mas está dentro da pessoa, né? Entrar em harmonia com aquela vibração e buscar potencializar, através dessa vibração, a sua cura, né? Ou uma elevação no seu estado mental, emocional. Eu vejo dessa forma. Entendi. Tem perguntas? Sim, pode fazer. Então, aqui perguntam sobre essas músicas atuais. O quanto favorece... Bem, nós não temos aqui, não vamos mencionar nenhum estilo, né? Cada um dentro do seu estilo pessoal. Mas me diga, o que eleva e o que não eleva tanto? Olha, realmente vocês entraram num ponto delicado, né? Sem levantar bandeira nenhuma de estilo musical, o que acontece hoje em dia, né, no Brasil e até em outros lugares, é uma banalização da música, né? De realmente se usar a música para um entretenimento, mas sem a menor preocupação com o conteúdo. As pessoas realmente querem utilizar a música para se divertirem, né? Muitas vezes tem temas pejorativos, temas que realmente temas pesados, inclusive, não acrescentam absolutamente nada em questão de elevação, de elevar a alma de alguém, ou enfim, é puramente para entreter as pessoas e deixá-las alegres ali naquele momento. Assim, o Brasil é um país que é rico, extremamente rico musicalmente, existem artistas maravilhosos, talentosíssimos e, enfim, que produzem coisas belíssimas. Entretanto, nós estamos vivendo essa era de banalização que muitas vezes essa cultura, né, mais de massa, enfim, que é feita dessa forma mais pejorativa, ela acaba tomando lugar, né, dessa verdadeira arte, dessa música realmente com conteúdo, pela questão da mídia mesmo, pela questão do capitalismo, enfim, esse é um tema que vai longe, né? Esses temas muito sensoriais, ou seja, principalmente voltado à sexualidade, né, sensorialismo, eu particularmente penso que de certa forma abaixa o padrão vibratório da pessoa, né? Exatamente, produz um animaliza efeito um pouco, né? O ser humano, não animaliza? Tem até estudos, né? A gente já viu estudos de a música, você coloca... Foram feitos vários testes, enfim, de que você coloca um copo d'água e aí você coloca uma música boa, uma música, né? Enfim. Muda as moléculas d'água, né? Exatamente. Verdade. Então, hoje também as plantas e os animais, né? Porque estão imagina nós. Que somos, né? Imagina nós, seres humanos. Eu acho que a gente vive fases, né? Toda época tem coisas boas e coisas ruins. Cabe a cada um de nós fazer as suas escolhas. Verdade. Lá no Afinal, passado, os ouvidos são sensíveis, quando o né? samba surgiu, as pessoas falavam mal do samba. Hoje é uma coisa que no mundo inteiro o brasileiro é reconhecido pelo samba, é uma música que faz parte da nossa cultura. Mas ele foi se transformando e nós temos, né, canções belíssimas e temos orgulhos, né, muitas vezes de estar lá fora do país e de ser brasileiros e ter esse estilo, a própria bossa nova na nossa história musical, no iso musical do brasileiro, enfim. E esses vários tipos de músicas que vêm surgindo, que são moda, eles vêm, depois eles somem, aí surge outra coisa. Então são
os dois polos, né? Sempre vai ter coisas excelentes e coisas que não te trazem nada de bom, ou até trazem, mas enfim, depende da sua forma de encarar aquilo. Mas eu acho que todo mundo tem o livre-arbítrio para escolher o que vai ouvir, o que não vai, assim Verdade. como E nos qual o outros estilo aspectos, que né? mais eleva? Você tem um Depende estilo... do ISO musical, É cara. isso mesmo? Exatamente. Eu posso pegar uma pessoa, uma pessoa que nasceu, cresceu no interior de São Paulo. Então, o estilo que vai levar aquela pessoa é o sertanejo raiz da terra. Verdade. Aquele que conta aquelas histórias antigas. Enfim, que a pessoa vai se identificar, que a pessoa vai chorar com aquilo, que a pessoa pode passar anos sem ouvir, mas quando ouvir, ela vai ser tomada de emoção naquele momento ali. Como uma pessoa que tem, né, uma vivência mais erudita, que estudou, enfim, música no caso, e aí quando ela ouvir uma música clássica, quando ela ouvir um Beethoven, quando ela ouvir um Mozart, enfim, ela vai também se emocionar com aquilo. E assim por diante. Mas então vamos falar com o Perini novamente, que o papo está muito bom, né? Eu adoro arte, né? Perini, tem mais alguma música tua que a gente possa... Que número que o nosso produtor pode colocar aí? A primeira a gente não ouviu muito bem. A primeira é Infinitum, né? Que foi uma das primeiras músicas que eu lancei. Vamos ouvir a história do infinito, então. Vê se você consegue colocar aí, Paulinho. Nós estamos com um probleminha aqui, né, nosso... Tá rodando no fundo, devagarzinho. Mas eu quero um pedacinho alto pra gente comentar sobre... Ok. Essa é a ideia. É Infinitum. Então esta foi uma das primeiras músicas. E só para o nosso internauta escutar o som do Perini. Essa música tem muito a ver com a sua imagem, o Space Music, né? Uma imagem assim, do universo, vibração do universo, estrelas, né? E essa vibração veio com a música, realmente. Né? E foi a música assim, que mais impacto, foi a primeira música que causou um impacto assim, pra mim na internet, que o pessoal realmente começou a gostar. E ela tem uma vibração, assim, você passar, fechar os olhos e imaginar estrelas, galáxias, a grandeza do universo. Né? Viajando num disco voador numa estrela. Inclusive o vídeo Muito delícia. usa bem essas imagens, né? Inclusive no vídeo, na época eu coloquei um texto também que acompanha a música. Né? Uma música muito gostosa de ouvir, né, Juliana? Com certeza. A mim traz realmente uma sensação relaxante, né? De você... Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre aquele último assunto da pergunta que foi feita das músicas que elevam, né? Quais músicas que elevam? Primeiramente a gente tem que pensar o que é elevar, o que seria elevar? Elevar o que? A vibração, o nível vibratório? Isso. Né? Porque na verdade você vê que é difícil você pensar em elevação com uma música muito agitada, né? Você não vai pensar que você vai chegar nas altas esferas com uma música, aquela história, é elevação ou diversão, né? Existem músicas ótimas para diversão, né? Agora para elevação você precisa de uma música que ela seja uma música que vai ter um compasso mais lento, né? Onde o corpo ele vai se adaptar àquele compasso, a respiração, né, vai acoplar aquele compasso, você vai respirar mais lentamente no ritmo da música, né? Então com a respiração mais calma, você vai relaxar o corpo, relaxar a mente, relaxar as emoções, aí sim você se eleva. Como você vai pensar que você vai se elevar agitado, né? E tem músicas assim que, por exemplo, eu não sei, eu tenho um problema com o tambor. A hora que começa a bater o tambor, parece que tá batendo meu peito, sabe? Dá um solavanco aqui no peito, parece que vai explodir meu cardíaco. O tambor é algo interessante, né? Não é? Agora o tambor, os próprios indígenas utilizam muito o tambor, né? Eu até queria fazer uma pergunta para a Juliana, eu não tenho conhecimento nessa área. Não, mas por favor, pode fazer. O tambor, se a música tiver um compasso, o tambor batendo aproximadamente nas batidas, na frequência do coração humano, isso causa um padrão diferente de vibração? Olha, foi exatamente o que você disse. Você colocou super bem, inclusive, né? O tambor, na cultura indígena, é muito forte. O brasileiro tem a descendência, né, do índio, do negro, do europeu, é uma mescla grande. Então nós temos também um histórico musical dessa cultura, e por isso, né, até se perdeu um pouco ou se camuflou o axé, por exemplo, é um tipo de música que vem, se você buscar todo o histórico dele, ele iniciou ali
ele foi um desenvolvimento da música africana, se tornou axé, e o axé é uma música brasileira, enfim. Mas os sons graves, na verdade, né? Eles, se você tocar no ritmo do coração, você vai produzir um estado alterado, sim, nas pessoas. E o estado alterado simplesmente faz a pessoa, a gente fala de entrar em alfa, né? Sim. Num plano em que você vibra de forma diferente e que as energias elas vão girar de uma forma de realmente você entrar num outro estado, né? Às vezes entrar em contato com coisas que no dia a dia, entrar em contato com coisas que, como você disse, numa música agitada, você jamais entraria, né? Olha, nós estamos uma aqui, mensagem. uma mensagem muito legal de fora do país, inclusive, eu gostaria que a Kátia lesse. Tá ok. Bem, nós temos aqui a mensagem da Edna e do Jorge, de Nova York, parabenizando, né, a todos pelo Obrigada. trabalho, e uma especial para você, sua amiga e companheira de faculdade, a Márcia Pires. Ô, Márcia, um beijo grande pra você. A gente agradece. Tem que agradecer esse pessoal, porque eles estão plugados aqui no Enigmas, né, cara? E o Carlos também parabenizando o seu trabalho. Tá dizendo que você é uma pessoa enigmática. Por isso que ele tá aqui, gente. Juliana também é enigmática. Porque compreender... Esse é o pré-requisito para vir ao programa. Tem que ser enigmático. E o que é mais enigmático do que as emoções humanas? E o que a música faz? Ela transporta a gente, no caso do Perini, para outras dimensões. No caso da Juliana, pra gente pensar, ela tem uma música chamada, ela fala do passarinho, Juliana, que eu adoro. Devaneios, que eu adoro, eu vou furar até o CD que me deu, sabe? Porque assim, depois você canta um pedacinho pro nosso intervalo. Então vamos cantar agora, não tem problema. Canta agora, ela vai cantar agora um pedacinho pro Perini ouvir. Não tem problema, mas... porque vocês quase me proibiram, falaram, vai ter um outro cantor, eu achei que ele ia ter um cantor, outro músico. Aí eu falei, elas não querem me ouvir hoje, então vou levar o violão. Não, nós te adoramos. Tô brincando, mas gente. você tem uma voz belíssima. O CD tá aqui. Eu preferia que você cantasse. Tudo bem. Um A pedacinho. capela, então. Isso, faz a capela do passarinho pro Perini curtir um pouco. Qual pássaro que voa e voa acredita mais em suas asas do que no céu, porque o céu se fixou no espaço, mas as asas são imensidão. Corro os dias a pensar, mas e valeria ser louca, porque a vida é tão corriqueira. E a ilusão das coisas é o que nos faz viver, mas essas tão passageiras. Hoje eu quero ser um pássaro que se desprende de tudo, que o segura e não se importa com as paisagens lá embaixo. Hoje eu quero devaneios, amanhã não sei. Nossa, que lindo, né? Que lindo, né? Bom, Juliana canta e encanta nos bares de São Paulo e a gente é fã, eu sou fã número 1 dela, sabe? Toda vez que eu posso, eu tô lá prestigiando, não tô, Aliás, Ju? a agenda dela tá bombando esse mês. Fala um pouquinho da sua agenda, Juliana. Olha, esse domingo, eu vou falar de um passado, tá? Tá, Preciso tá. dizer, domingo agora a gente fez a terceira edição do meu show de 15 anos de carreira. Sim. E foi um dos melhores shows da minha vida. Olha, É um que espaço bacana, parabéns. intimista, é o Espaço Cultural Gambalaia, que fica em Santo André, no ABC, é a cidade natal. Mas o público estava maravilhoso, aquela coisa Lotou, da né? energia, sim, da energia que vai e vem. Você dá, mas você também recebe. Com certeza. Foi muito positiva e a gente entra em muitos momentos da vida em estados alterados, quando dorme, quando canta, enfim. Claro. Então eu levitei naquele show, eu fiquei sabendo até que no final do show muita gente chorou. Olha que E em maravilha. momento algum eu tava triste, eu tava muito... Mas alegre. emociona a música, Mas né? sim, com certeza. Inclusive uma das músicas que fez essas pessoas chorarem me perguntar, mas o que você estava sentindo naquela hora? Eu estava num estado, eu estava levitando ali, eu não estava sofrendo com que é aquilo, essa, eu só estava passando acho que uma boa vibração, uma boa Claro. sensação para as pessoas. E foi bacana descobrir de que forma isso atingiu aquelas pessoas ali. Essa música se chama Cais, vai estar no meu próximo disco. Bom, Juliana está intimada a lançar o próximo CD dela aqui no programa Enigmas. É uma intimação, Juliana. Você já é remida desde o início.
que fizemos Obrigada, o programa meninas, aqui, né? Pelo carinho. Não, nós que agradecemos. Agora, gostou da voz da Juliana Lima? Muito afinadinha, perfeita. Perfeita, Parabéns, né? Parabéns. Inclusive, estou procurando uma pessoa para fazer parceria comigo aí nas músicas. Opa! Olha que Sabe o bacana, que hein? aconteceu? Ultimamente aconteceu outra coisa inusitada. Eu escutei 2 músicas com voz feminina. Eu tenho já gravado os rascunhos, né? Eu estou procurando alguém que queira fazer uma parceria comigo. Opa! Olha só, hein? Eu tenho Quem muitas sabe? parcerias e acho que dividir uma música é muito bacana, porque você põe um pouco de você, um pouco da outra pessoa e nunca sairia como se você tivesse feito sozinho, né? Então acho que é uma experiência muito válida. E divide sempre para multiplicar, porque aí a gente que é fã do Perini e fã da Juliana, a gente baba, né? Baba e curte muito, né? Agora canta um pedacinho dessa música, então você pode cantar de cais pra... Gente, cadê o meu violão? Não, você não precisa de violão. Vamos lá, só para saber um pedacinho. É o próximo CD da Juliana. Outra vez você deixa o cais, tudo que foi dito ficou pra trás. Outra vez seu barco se vai, sem culpa nem medo, simplesmente vai. Como quem vai buscar a luz, como quem deixa o porto pra encontrar um sonho, algo novo. E eu fico a esperar, quem sabe um dia, em meio a tantos mares, possa te encontrar. Pois tudo é mar, no seu olhar me afogo, sem poder desembarcar, sem poder ficar, sem poder morar. Nossa, que lindo, hein? É puro coração, né? Violão, Aí mexe com energia Olha, emocional eu vou dizer pra você que eu me emocionei, que eu segurei. Olha, E por falar nisso, muitas emoções. Você esqueceu que nós temos que sortear os e-books? É verdade, gente. Hoje nós temos 3 e-books aqui do Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação que vai ser sorteado. Eu não vou falar o número, mas eu vou pedir para os nossos convidados e para a Kátia Gaia vamos marcar no papel, Kátia Gaia. Vamos. Ixi, vamos marcar aqui no computador. Aqui. Então vamos lá. No Perini, nosso um número Enigmas. de 1 a 40. 12. 12. Opa! Juliana Lima, o número de 1 a 40. 26. 26. Kátia Gaia, de 1 a 40. 28. 28. Vocês com esses números no Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação receberão em suas casas, né, pela inscrição que vocês fizeram, o e-book das vozes de transcomunicação instrumental e das imagens do Instituto, que é da Sônia Rinaldi, né, Kátia Gaia? Exato. Falando em Sônia Rinaldi, um beijo aí pro pessoal de Ipate, também é parceirão da gente aqui, né? Pessoal muito bacana, né, Kátia Gaia? Bem, aliás, essa semana foi muito prazeroso porque nós tivemos 2 pautas falando sobre transcomunicação instrumental. Nós iremos passar para vocês essas gravações porque realmente vale muito a pena assistir, porque nós estamos aqui, como vocês sabem, pelo Grupo CRON, com o nosso trabalho de consciência e com a Sônia Rinaldi, que sempre está aqui nos trazendo, né, a tecnologia, a pesquisa ali totalmente. Ai, eu amo. E esse e-book é o último trabalho que vale muito a pena e você ganhou. Se você Verdade. não ganhou, você vai entrar em contato. Então é pelo 12? o 12, o 26 e o 28. É Mas isso? o site do IPAT é o www.ipate.org e lá você pode adquirir o e-book sem problemas. É isso, é verdade. Bom, Kátia Gaia, eu gostaria de saber agora do Perini, que está... Perini, nesse momento da humanidade, nós estamos em 2012, e essa pergunta eu faço para todos que vêm, vou fazer para a Juliana, fica para você e para a Juliana, para não precisar repetir a pergunta. Pelas suas pesquisas, pela tua intuição, pelo teu plug com o pessoal do alto aí, que eu sei que a gente sente através das suas músicas, melodias, que são maravilhosas, eu me senti já dentro de uma nave, me partindo para minha estrela. O que você me diz sobre 2012? O que vai acontecer? 2012 eu vejo o ano para começar, não para acabar, não para finalizar, para iniciar uma nova era. Né? E é uma era que vai ser positiva para a nossa humanidade? Eu sempre fui uma pessoa muito otimista, né? E eu sinto vibrações positivas. Claro, a Terra está passando por um momento difícil no sentido de adaptação vibracional, né?
Já é esperado há bastante tempo já que a Terra vá passar de um estado de expiação para regeneração, né, segundo o Kardec. Mas isso está acontecendo já há algum tempo, tá? Não é em 2012, já começou a acontecer há um tempo atrás. Então, nós estamos no meio acho que de um momento histórico. Estamos num turbilhão, mais ou menos? Num turbilhão de mudanças? Eu penso assim, nós estamos num momento histórico de tomada de consciência, em que o ser humano vai tomar consciência de que ele ocupa um espaço no universo, tá? Não existe só essa Terra, né? Existem outros planetas, outras galáxias, né? Inteligências, e eu vejo assim, que como começo de uma nova era, não um fim. Uma era de luz para você? Eu vejo assim. Bom, gente, porque o mundo aqui não é dos espertos, é dos despertos. E você, Ju? Juliana Lima, você tem a ver com Moreira Lima, Juliana? Não, talvez um parente distante. Fala uma coisa pra gente. 2012 para Juliana Lima, que tem todo esse conhecimento, que é uma pessoa que pesquisa. O que rola, Juliana? Nosso internauta, por favor. Olha, esse é um ano diferente do ano passado, que não só pra mim, mas pra muitas pessoas foi um ano mais difícil, né? Claro. Que demorou pra passar, enfim. Mas esse é um ano é um ano de, como ele disse ali, de recomeço, de conquistas e de evolução, né? Acho que não acaba esse ano, não. Acho que acho que as coisas se transformam, mas acabar não acaba. Até a morte, né, gente? Pela transcomunicação instrumental não acaba nem para quem morre. A alma sobrevive à morte, nós somos eternos. E assim a gente continua. E quando você retorna aqui, acontece que nem o Perini e a Juliana, que traz aí na música lá de cima pra gente poder ouvir aqui, né? Não é? Né? Vamos ouvir mais um trecho da música do Perini. Depois eu volto a falar com a Juliana pra gente encerrar o programa, que falta 10 minutinhos. Faltam os contatos da nossa querida Isso, a Juliana, ela vai falar dos shows também. Mais um pedaço da música do Perini, por favor. Qual vai ser essa, Perini? Qual o nome que foi? Mother Earth. Mother Earth. Mother Earth, aumente o som. Parabéns, maravilhosas suas músicas. O site é obrigado, agradeço. Eu me senti banhada de luz aí agora com esse pequeno momento. Agradeço. Não, mas a vibração desse programa é especial. Eu estava querendo dizer isso desde o começo, que eu senti que uma vibração fantástica, tá? Vocês são extraordinárias, a vibração no ambiente está muito positiva, tá? Mas isso graças a vocês também, né? Que ajudam a ter essa vibração, né? Também, mas... Eu penso, sabe, Perini, que juntos é o caminho dos fortes. Sim. Que são através de pessoas como você, Juliana Lima e tantas outras pessoas corajosas que vêm aqui, expõem seu trabalho e mostram para o nosso internauta essas novas possibilidades. Musicoterapia é uma ciência nova aqui ainda no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos eu sei que já bomba. São graças a vocês que eles estão tomando conhecimento de tudo que acontece de bom e de melhor. E é isso que nós fazemos. Nós estamos aqui, feliz, né? Pessoal de Portugal também aqui, ó. Nova York, Campinas, Sobral, vamos para Portugal, hoje está bombando. Muito obrigada. Isso é o universalismo, né? Perini, eu gostaria que você desse suas considerações finais para o nosso internauta, porque nós estamos nos nossos momentos finais. Ok. O site é www.fcperini, com i no final, perini.com. Só Perini, .com. Né? Perini com i. Perini, italianaço. Entre no site dele, é maravilhosa. Infelizmente a gente não consegue colocar todas as músicas aqui porque Perini tem mais de 50 composições, né, Perini? Tem, sim, atualmente mais de 50 músicas. Mas ele volta no Enigmas na TV hoje. E ele vai contar tudo muito
mais detalhado lá, né, Cátia? Com certeza. Ele vai falar da música das esferas. Ju, passa a sua agenda para o nosso internauta. Vocês podem entrar no meu site, que é julianalimacantora.com.br. Lá tem minha agenda completa de shows, que assim, eu sou musicoterapeuta, mas também sou cantora. E as pessoas que querem saber mais sobre musicoterapia, também podem procurar, que eu estou aqui para tirar as dúvidas que quiserem. Então vocês podem entrar em contato através do telefone, que é 11 2829 3935. Repete o telefone, Ju. 11 2829 3935. Gente, hoje foi uma pauta maravilhosa, porque a gente foi banhado de energia positiva por tudo quanto foi lá. Não é? Né? Então a gente só tem a agradecer a vocês e agradecer a todos os internautas que estão plugados aí no Problema Enigmas, de Portugal, Espanha, várias pessoas aí de Nova York, entrando em interior de São contato. Paulo. Nossa gratidão imensa, que você continue plugado, porque aqui no Enigmas a gente vai causar, nós somos que nem cupins, nós vamos causar uma destruição dessas coisas amorfas que tem no planeta. E essas pessoas que estão vindo aqui, elas se elegeram para isso. Porque uma vez me falaram o seguinte, viu, Cátia? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Aí veio um mentor espiritual e diz assim, não é bem, vocês entenderam errado. Todos serão chamados, mas poucos se escolherão. Essas pessoas que vêm aqui, elas se escolheram para fazer esse trabalho. De uma forma ou de outra, elas tocam a alma, o coração e a mente de vocês. Então recebam isso com muito carinho, muito amor e muita vibração de amor de Perini e da nossa Juliana Lima, que vai vir lançar o CD aqui. Ela falou aqui, né, gente? Muito obrigada mais uma vez pelo convite de estar com vocês. Foi um prazer imenso. Como ele disse, uma coisa que eu já senti no primeiro dia que eu estive com vocês aqui. A vibração desse programa realmente é maravilhosa. Acho que a mensagem que vocês passam é uma mensagem de luz, de elevação. Então, parabéns pelo trabalho de vocês também. A gente que agradece por estar aqui com vocês, porque na realidade o normal é ser diferente, né? Isso é paranormal. O normal é ser paranormal. Tá aqui o Perini, tá aqui a Juliana. Ele desce de nave aqui. Ele vai vir falar de Estacionei minha nave lá fora. Nós conversando. Cátia, você quer mandar algum recado? Por favor. Eu gostaria muito de agradecer a todos que contataram. Nós não fizemos todas as perguntas, mas muito obrigada aí pelas suas considerações. Vocês, né, muito obrigada. Não, eu que gostaria de agradecer pela oportunidade, tá? E Estar aqui. amanhã vocês terão um programa que foi assim muito divulgado. Nós vamos falar de novo, atendendo a pedidos, sobre arcturianos. Então a pauta de amanhã vai ser repetida. Nós vamos fazer uma reprise lá sobre arcturianos nos 4 horários da quinta-feira, que é 10, 16, 22 e às 4 da manhã. E na próxima semana, 2 pautas maravilhosas. Fantástico. Segunda e sexta, estou no sexto sentido. E terça, quarta e quinta, com Cátia Gaia, no programa Enigmas. Tanto aqui na TV Orkut como na TV Mundi. E lá tem reprise também, né? Sim, Sextas e domingos. com certeza. Estaremos logo aí na Band, trazendo novidades para vocês. Com certeza. Grande beijo para vocês. Vamos encerrar com a música do nosso querido convidado. Qual a música que a gente encerra, Perini? Fica a sua escolha. Escolhe a música, Paulinho. Nosso produtor hoje está com todo mundo aqui hoje com Todo mundo está gripado. Desejo que todos tenham o melhor em sua saúde. Que assim seja. É assim, sim.